Boa tarde, meu nome é Patrick Eu sou o Fabrício. e a partir de agora a gente vai começar a fazer a explicação, a apresentação da tarefa prática computacional 3. E, primeiramente, o primeiro problema, ele pedia primeiro para verificar a suposição de normalidade dos dados daquele dos testes, dos 12 valores testados para a resistência dos materiais informados. Então, para verificar a normalidade, foi feito um gráfico muito parecido com o que a gente havia feito no TPC-2, o trabalho anterior, em que a gente utilizava os quantis anormais, que é o sigma menos 1, só que agora com 12 valores diferentes. No outro a gente fez com 10, nesse a gente agora com 12, já que são 12 valores testados. E a gente plotou um gráfico com os valores testados e o conteúdo anormal. E fazendo uma linha de tendência, a gente e descobrindo o valor de R quadrado, que é o coeficiente de correlação, o quadrado do coeficiente da correlação, a gente tirou a raiz quadrada desse valor, 0,962, e descobriu que o coeficiente de correlação desses dados aqui, o coeficiente de normalidade, ele deu aproximadamente 0,98. Então, dessa maneira, a gente concluiu que como ele chega bem perto de 1, então a gente pode concluir que os valores testados, esses valores testados da resistência, eles têm uma boa aproximação à normalidade. Já na letra B, já na letra B, eu pedia para fazer o cálculo do intervalo bilateral com confiança de 90%. É isso, 90%. E a gente utilizou essa seguinte fórmula aqui, em que a gente substituiu por os seguintes valores. A média foi 2.283, o padrão 18, o Z de alfa sobre 2, 1,96, e o N igual a 12. E assim a gente chegou aos seguintes resultados do intervalo, em que o intervalo bilateral inferior, ele foi 2.273,32 e o superior 2.293,68. Já na letra C, ele pedia o cálculo do intervalo unilateral inferior. E para isso a gente utilizou essa fórmula aqui. E substituindo os valores, a média é a mesma. Agora é somente o Z de alfa. Então é 1,645. O sigma é o mesmo, o desvio padrão 18 e N igual a 12. E assim a gente pode chegar ao valor do intervalo unilateral inferior, que foi igual a 2.274,95. E comparando os dois intervalos, tanto o superior quanto o inferior, a gente notou que o unilateral ele se encontra dentro do intervalo bilateral. E isso se deve aqui porque o intervalo unilateral ele tem uma maior precisão em relação ao intervalo bilateral, por causa que o unilateral, a margem de erro do unilateral ela é menor do que a margem de erro do intervalo bilateral. Bom, um pouco sobre o segundo problema do nosso trabalho. Ele pedia, no caso, para verificar teste de 90% se a variabilidade do processo é afetada pela mudança, né? Bom, então, para isso, a gente utilizou essa fórmula da Fzinho, onde a gente pegou o S1 ao quadrado sobre S2 ao quadrado, que era a razão entre as variâncias, e utilizamos isso dali para encontrar o nosso F observável, que foi, no caso, 0,16. Com isso, né, após consultar a tabela de F
de Fischer-Snedeker para descobrir os intervalos inferior e superior de f, a gente conseguiu chegar nos seguintes resultados. Menos 0,35 para o inferior e 2,82 para o superior. Bom, a gente utilizou essas duas fórmulas que estão ali em cima, para o inferior e superior, onde o nosso alfa seria 1 menos a probabilidade, que seria o 90% que nos foi solicitado. Bom, como o nosso f observável ele se encontra dentro desse intervalo, a gente pode concluir que a variabilidade do processo ela não sofre grandes alterações devido à mudança informada no problema, né? Bom, passando para a questão B, ela pedia para formular um teste de hipótese apropriado para a segunda pergunta, para a pergunta do fabricante, né? Então, a gente definiu H0 como sendo a nossa hipótese nula, que seria μ1 menos μ2 menor ou igual a 10, né? E utilizamos a fórmula com a variável fulcral t, ela é observável, chegamos no valor de 0,55. A fórmula encontra-se ali, apenas substituindo os valores mesmos já encontrados anteriormente, e chegamos nesse valor ali. Bom, após isso, a gente utilizou a tabela, né, com a distribuição de t-student, para descobrir os valores de intervalo. E como parâmetros, utilizamos o primeiro elemento sendo n1 mais n2 menos 2, e o segundo sendo 1 menos alfa. Com isso, a gente chegou no valor de 1,321, e o nosso intervalo veio de o nosso intervalo de RA veio de menos infinito até 1,321. Bom, como o nosso T é observável, ele pertence ao intervalo acima, né? Não é necessário realizar grandes ajustes. Na letra C da questão 2, pedia para encontrar um intervalo de confiança de 90%, né, para a diferença das viscosidades médias em cada batelada, resultante do processo de mudança. Bom, para o cálculo, a gente utilizou essa seguinte fórmula, que seria da diferença, né? E substituindo os valores ali mostrados pelos valores que seria a nossa média amostral, N1 e N2, que seriam os números das amostras e as variâncias. Bom, e a gente conseguiu chegar com isso aos seguintes valores de intervalo de confiança da diferença das médias, sendo de menos 13,78 até 26,76. Bom, a letra D, analisando as respostas dos itens C e D, a gente conseguiu observar que muitas evidências são a favor, no caso da nossa hipótese nula, que era o H0 definido anteriormente como μ1 menos μ2 menor ou igual a 10, com valores dentro do intervalo de RA. Bom, a gente também notou que devido ao intervalo de confiança, é mais um fator para promover que a nossa hipótese nula não deve ser descartada. Bom, a gente terminou o trabalho e agradecemos ao professor por propor essas atividades que nos propuseram a ter mais contato com outras ferramentas para aula, no caso o Excel e o Planilhas, e nos incentivou a buscar novas ferramentas para desenvolver nosso conhecimento. Bom, obrigado a todos por terem visto o vídeo e até mais. Até mais. Obrigado.